Meu nome é Aline, hoje eu vim contar para vocês como que é a dor de uma pessoa que nunca teve uma estrutura familiar. Quando eu tinha 6 anos, os meus pais se separaram, né? Por motivos de muitas brigas, eles se separaram. E foi aí onde começou toda a minha dor, porque eu me vi tendo que escolher um dos lados para eu conviver, seria ou a minha mãe ou meu pai. E nesse momento foi muito difícil para mim escolher, porque eu amava os dois e eu queria que os dois estivessem juntos, permanecessem juntos, né? Como isso não aconteceu, eu tive que ficar com o meu pai, eu e mais 4 irmãs. Na escola, eu lembro que eu tinha muita revolta, eu queria ficar no meio da turminha que bagunçava, porque eu queria expressar de alguma forma, mas eu não sabia como, o que eu estava sentindo por dentro. Porque eu não tinha com quem falar, eu não tinha uma figura feminina, uma figura materna para estar ali comigo. E aí é onde meu pai, devido a um crime que ele cometeu no passado, quando eu era muito pequena, ele foi preso, né? Eu tinha 12 anos nessa fase. E aí é onde eu posso dizer que foi assim um fundo de poço, bem fundo de poço, porque eu já estava sem a minha mãe no início, quando eu tinha 6 anos, e depois eu fiquei sem o meu pai quando eu fiz 12 anos. Ele foi preso, né, devido a esse crime que ele cometeu. E aí é onde eu comecei a curtir a vida muito cedo, comecei a ir pra balada, comecei a sair à noite, porque eu não tinha limites, eu não tinha uma figura ali de família para estruturar, para orientar. E foi quando eu conheci o meu esposo, né, que hoje é meu atual esposo. A gente se conheceu muito novinho, eu com 14, ele com 15 anos, e o nosso namoro foi um namoro muito conturbado, porque ele era da noite, do pagode, da balada, e ele traía, era um namoro onde eu sabia que tinha traições, e tinha muito ciúme, e a gente brigava muito, e mesmo assim a gente ia ali levando o namoro porque a gente queria ficar junto. E eu sempre tive aquele sonho, eu não tive meu pai e minha mãe, mas quando eu tiver uma família, eu vou fazer de tudo para não deixar que, se um dia eu tiver filhos, passar por isso. Então, era o meu foco, ter uma família, ter um porto seguro ali, um lugar onde eu pudesse dormir em paz, pudesse descansar. E foi assim que eu comecei a minha vida muito cedo. Aos 17 anos eu engravidei da minha primeira filha, né? E a gente foi morar juntos, sem condições nenhuma. Mesmo vazio que eu comecei a ter quando eu tinha 6 anos, com a separação dos meus pais, eu percebi que ele permanecia dentro de mim. Essa dor que eu sentia era muito grande, mas eu pensava assim, por que que eu vivo para viver isso? Eu não encontrava assim um sentido para aquilo estar acontecendo, porque na minha cabeça eu queria que desse certo. Eu estava ali fazendo a minha parte, já estava grávida, só que sem estrutura nenhuma, então eu pensava, não, vai dar certo, a gente se ama, a gente vai ser feliz. Agora a gente vai ter uma filha, ele tem que focar aqui na filha, né? Então eu queria muito isso a todo custo. Então quando eu sentia uma angústia, eu não sentia vontade de matar ela, mas eu sentia vontade de eu morrer. Porque assim, se eu morrer, ele vai até sentir minha falta, talvez. Né? Passava esses pensamentos na minha cabeça, né? Eu era, assim, uma pessoa que tinha pesadelos. Toda vez que eu tinha pesadelos, eu sonhava com brigas, com problema na família, né? Eu sempre sonhava com coisas que faziam eu acordar com medo, né? Acordar assustada. E, e era isso, minha busca maior foi para tentar ser feliz na minha família, e eu não conseguia. Uma vez, conversando com meu esposo, eu falei para ele, olha, vamos mudar, vamos fazer alguma coisa diferente. E ele falava assim, não, você me conheceu no samba, eu vou morrer no samba, eu não vou sair do samba por causa de você. Porque acho que de tanto eu pegar ali no pé dele, você vai sair de novo, e fazia drama, e fazia cena, e chorava, e segurava para ele não sair, não, fica aqui. Então ele foi começando a ficar frio comigo, né? Toda essa frieza dele, eu lembro que ele já me olhava de uma forma que não era mais aquele olhar apaixonado que ele tinha antes. E ali eu vi que eu estava perdendo também aquilo que eu achava que teria conquistado, né? Quando a gente se relacionou, eu achei, poxa, agora eu vou ter a minha família, né? O que eu não tive com os meus pais, eu vou construir agora. E não foi o que aconteceu. Então eu vi que eu precisava de ajuda, porque do jeito que eu estava vivendo, o meu casamento não ia ter futuro nenhum. Então eu recebi um convite da minha mãe e da minha irmã, porque elas já frequentavam a Igreja Universal, e elas me falaram, olha, o problema que você tem, esse ciúme, essa solidão, esse vazio, isso é um problema espiritual. Então você vai conseguir tratar isso se você for à igreja, se você for na reunião, se você conhecer a forma certa de vencer esse problema, porque você quer vencer, mas da sua forma, do seu jeito, e assim você não vai conseguir. Então, teve uma quarta-feira que eu cheguei à Igreja Universal, né, através desse convite da minha mãe, e foi quando tudo mudou na minha vida. A
participei da reunião, participei da oração. Com o tempo eu comecei a entender que eu precisava de libertação, né? Eu precisava dessa ajuda espiritual, né? Não foi fácil, porque quando eu cheguei eu não entendia nada. Eu só achava que a gente estava indo lá para falar com Deus, mas eu não tinha noção do que Deus poderia fazer dentro da minha vida relacionado ao meu problema. E a corrente que eu comecei a fazer, assim, assiduamente, sem quebrar nenhum dia, foi a de quinta-feira, porque era o que focava o meu problema, né? Ali se falava da família, do tratamento com o casamento, como deveria ser. Então foi quando eu comecei a aprender a como tratar o meu esposo quando eu voltava para casa. Aí eu passei a vir na igreja mais dias, eu vim segunda, terça, quarta, e todos os dias que eu via na igreja, eu falava, Espírito Santo, eu quero que o Senhor me batiza, eu quero que o Senhor entre dentro de mim, porque eu quero ter essa força, eu quero ter essa fé, eu quero ter essa paz, eu quero que esse vazio acabe de uma vez por todas. E foi numa quarta-feira, o mesmo dia que eu cheguei, foi exatamente numa quarta-feira, que eu cheguei na igreja, eu já tinha feito vários propósitos, eu já tinha feito muitos jejuns, eu já tinha chamado realmente a atenção de Deus. Eu falei para Deus, tem que ser hoje, meu Deus. Foi um momento que o pastor chamou todas as pessoas que não tinham o Espírito Santo para ir na frente do altar. Eu lembro que eu fui e eu já tinha certeza. Quando eu saí do meu lugar para ir para frente do altar, eu já percebi que ele estava lá me esperando. Quando eu fui lá na frente, que foi o momento que eu busquei, que eu me entreguei de corpo, alma, eu falei, eu não quero mais nada, agora nada mais importa. Não importa mais se eu não tiver mais o meu marido, não importa mais se eu não tiver uma vida financeira transformada, não importa. O que eu quero agora é o Senhor dentro de mim. E aí foi quando eu busquei com toda a minha força, e foi, eu lembro como se fosse hoje, num momento que o pastor falou assim, agora você vai ficar calado e você vai deixar ele falar, porque você já falou. Agora é a vez de você deixar ele falar. E eu lembro que eu fiquei em silêncio. E na hora que eu fiquei em silêncio, eu já comecei a perceber que ele estava ali comigo. E eu só tive a certeza, porque a única coisa que me mostrou que o Espírito Santo estava dentro de mim foi o sinal da paz, de que ele estava ali e de que eu nunca mais ia sentir aquele vazio. Hoje eu tenho o Espírito Santo como o meu tudo. Ele é o meu tudo. Eu posso viver sem qualquer coisa, mas eu não posso viver sem ele, porque ele hoje, ele representa tudo na minha vida. Ele representa a minha alegria real, porque era o que eu tanto busquei. Eu sempre quis uma família, eu achava que a minha felicidade estaria em ter uma família. Ele não me deu só uma família, ele me deu ele e também restaurou a minha família. Então, assim, ele completou tudo que eu procurava, a felicidade que eu queria tanto encontrar, eu encontrei nele. Porque quando ele entrou dentro de mim, veio a força, veio a fé, veio a certeza da minha salvação, veio a certeza de que existe um mundo muito melhor pra gente. Hoje eu e meu esposo servimos a Deus, né? A nossa família foi totalmente restaurada, né? Os nossos filhos, graças a Deus, eles cresceram na presença de Deus. Hoje nós fazemos parte do grupo da Terapia do Amor. E também servimos a Deus como obreiros. Hoje eu posso dizer que a nossa casa é um pedacinho do céu, sabe? A gente tem paz, tem harmonia. Tudo que eu vivi na minha infância, os meus filhos não vivem, porque hoje é outra história, sabe? É tudo restaurado e o Espírito Santo, ele representa tudo na minha vida. Eu posso perder tudo, menos o Espírito Santo.